Olá, eu sou a doutora Nayara Silvestre Ribeiro, médica geriatra. Bem-vindo ao nosso primeiro podcast, 40 e tudo mais. É um podcast que vai trazer mais informação para você sobre envelhecer com saúde. Mas 40? 40. A partir dos 40, a gente já precisa começar a cuidar e planejar o nosso envelhecimento para viver bem uns 50, 60, 70, 80 anos. E tudo mais por quê? Porque a gente vai falar aqui não só de saúde e doença, a gente vai falar do universo do envelhecimento, sobre trabalho, moda, viagens, tudo que pode interessar você para envelhecer com saúde e viver bem cada dia mais. E a nossa primeira convidada de hoje é a Marcela. Tudo bem, Nayara? Eu agradeço o convite. A gente que agradece. A Marcela Fernandes é fisioterapeuta, especialista em gerontologia, mestrado, doutoranda, sucesso. O currículo dela é maravilhoso. Ela atende os pacientes com o maior carinho e eu não podia pensar nela em outra pessoa para começar aqui o nosso podcast, Má. A gente se conhece já tem um tempo, né, Má? Tem, acho que foi em 2017, né? A gente se conheceu através da Laís. Como eu sempre falo, a gente por pouco nos conheceu em São Paulo. Foi, né? Mas, enfim, deu tudo certo e agora a gente está aqui junto, atendendo, né, em conjunto, como uma equipe multi, os nossos pacientes. E isso é muito importante. Sim, lá no HC, né, depois que eu terminei a geriatria, mudei para Itu, eu ainda fiquei um ano indo no Preve Quedas, né, que era um programa de prevenção de quedas que existia lá, que foi onde você também fez lá com o Dr. Sérgio, com o pessoal do Preve Quedas, né, Má? Só que foi um ano depois que eu saí, que eu vim para Itu, né? Foi um ano depois, mas no fim a gente acabou se encontrando aqui através da Laís e tem sido uma parceria muito boa, muito produtiva. Sim, tem dado tudo certo. Mas me conta um pouquinho, como que começou a sua paixão pelos idosos, pela gerontologia? Olha, Nayara, para falar bem a verdade, eu nem me lembro quando que começou, acho que tão pequenininha que eu era. Minha mãe conta que quando eu era criança eu já gostava de ficar no meio dos meus avós, dos meus tios-avós, viajava com eles, mesmo sem ela e meu pai, eu viajava com eles, gostava de ficar. E eu acho que o amor pela gerontologia surgiu aí. Imagina, né, que eu sabia o que era gerontologia, mas eu sempre gostei muito de conviver com os idosos. Por essa troca, ouvir as histórias, eu acho que as pessoas idosas têm muito a ensinar pra gente. A gente, mesmo como profissional, ensinando para eles também, a gente acaba aprendendo muito sobre a vida. E é essa a minha grande paixão. É muito isso, né? Na verdade, assim, as nossas vivências que vão trazendo a nossa formação e nossos interesses ao longo da vida, né? Também fiz geriatria, acho que muito devo à minha avó, ao processo de envelhecimento e doença da minha mãe também. E aí a gente foi se encantando pelo caminho na formação, né? Consegui estar numa escola super boa, com assim, profissionais maravilhosos, e aí fui me encantando também cada vez mais pelo universo do envelhecimento, das doenças, mas do universo como um todo, assim, né? Acho que a gerontologia traz isso, né? Esse universo geral sobre o envelhecimento, sobre tudo que cerca esse movimento de envelhecimento mesmo. E para estudar gerontologia, a gente precisa saber um pouquinho de tudo, não só sobre as doenças, mas também as questões sociais, psicológicas, motivacionais, né? O que motiva seu paciente, por que ele quer buscar o tratamento. Então, eu acho que a gerontologia ela é ampla e isso que faz dela tão bonita, tão especial. Sim, sem dúvida, né? Cada vez mais eu vejo que o tratamento dos meus pacientes, o sucesso no tratamento depende muito de um conjunto geral, né? Assim, do ambiente que ele vive, da família que ele convive, da história de vida que ele teve, né? E o quanto a atividade física e a fisioterapia faz, assim, sentido nesse contexto todo de envelhecimento, né? Quanto antes o paciente busca por manter-se ativo, corpo ativo, mente ativa, ele vai ter um envelhecimento de sucesso, um envelhecimento com mais saúde, né? Apesar das doenças crônicas, que a gente sabe que se acumulam ao longo da vida, né? O cuidado geral vai aí a parte do médico, mas com todo o entorno multidisciplinar e com esse cuidado geral aí do paciente, para que ele possa, sim, ter um envelhecimento de sucesso e conseguir realizar, e viver bem, e viajar, e trabalhar, e se sentir útil até o fim
da sua vida, né? Exatamente. Eu vejo a fisioterapia como um braço, né, também da geriatria, da gerontologia, porque para uma pessoa envelhecer bem, ela precisa de vários componentes, né, como a gente falou, psicológicos, sociais, alimentares, e também atividade física. E eu vejo essa motivação dentro da fisioterapia, eu atendo pacientes mais jovens, eu atendo pacientes mais longevos, e essa motivação vai mudando ao longo dos anos. Então, de repente, quando você atende uma pessoa mais ativa, ela quer atingir um objetivo um pouco mais difícil, né? Pegar mais peso, às vezes até correr mesmo em uma corrida de rua, alguma coisa assim. E já os pacientes mais longevos que têm algum tipo de limitação, não todo paciente, claro, longevo vai ter limitação, mas aqueles que têm, eles já buscam mais independência para suas atividades de vida diária. Então, por exemplo, ir no banheiro sozinho, conseguir se alimentar. Então, o legal é isso, né? Dentro da gerontologia, a gente trabalha, como você falou, dos 40 e tudo mais, até uma idade mais avançada. E a gente consegue adequar os nossos objetivos para cada paciente. E a atividade física, com certeza, é um dos grandes pilares para a prevenção de doença crônica. Existem muitas doenças que são prevenidas com atividade física, inclusive a demência, que pouca gente fala sobre isso, né? É nos estudos a gente vê que as pessoas não têm esse conhecimento, né? Mas fazer atividade física é importante, e é importante começar agora, porque um hábito de vida, ele demora para ser instalado, né? Para a gente conseguir mudar a nossa rotina. Então, quanto antes a gente começa, melhor. Mas sempre é tempo de começar também. Isso não impede de começar lá aos 90 anos, como a gente sabe, né? Que alguns dos nossos pacientes começaram. Sem dúvida, né? Eu acho que a importância da gente sempre falar sobre a atividade física, né? Mesmo, às vezes, o paciente com um pouco mais de dificuldade começa com uma fisioterapia e a gente vê o progresso, né? Hoje a gente estava falando de uma paciente que você falou, dei alta, porque ela estava tão bem, agora eu quero que ela faça musculação na academia, né? A gente vê o progresso dos pacientes. E quanto antes esse paciente começa, ele faz uma memória muscular, né? Então, ele tem sempre aquela reserva para, numa eventualidade, numa internação, numa doença, ele tem essa reserva. E um hábito de vida, né? A gente vai levando. É difícil de começar, né? Não sei se você lembra que eu fiz, né, um post falando da minha dificuldade com a atividade física, né? E eu acho que é uma mudança de cultura também. Mas cada dia eu tento, vou falar pra você que cada dia é difícil, assim, não sei se meu personal tá me ouvindo, mas ele sabe que tem dias que eu não consigo por conta das outras demandas, né, trabalho, filhos, mas eu tenho me esforçado cada dia mais para tentar manter como um hábito e até mesmo para ser exemplo dos meus filhos, né, que eles me vejam fazendo atividade física e como isso é importante para a vida, né, porque é rotina, né, Má? A gente vê. O paciente que faz atividade física como um hábito, assim, ele tem mais saúde. Ele chega melhor no consultório. Ele chega melhor aos 70. Ele chega melhor aos 80 do que aquele paciente sedentário que nunca fez. E aí, tirar o paciente do sedentarismo aos 70, aos 80 é muito mais difícil, né? Por vezes o paciente não quer nem fazer fisioterapia. E às vezes procura um medicamento, um suplemento que resolva, mas a gente sabe que o que melhora a sarcopenia, por exemplo, de um paciente que ficou meses internado, é atividade física, é fortalecimento, uma alimentação adequada, com suplementos adequados e um fortalecimento. É só isso que vai conseguir dar para ele mobilidade, equilíbrio, né? Como você disse, possibilidade de sentar e levantar da cadeira sozinho, né? Então, o quanto é importante estar sempre com o corpo em movimento, né? Exatamente. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então, isso que você falou da reserva é muito importante, porque quando eu atendo pacientes que têm um evento adverso, por exemplo, pegou Covid e tem uma internação prolongada. Esses pacientes que eram ativos antes da internação, eles se recuperam muito rápido. Inclusive, a gente atendeu junto um paciente que ele foi internado, né? Não sei se você lembra, por Covid, teve 2 paradas cardíacas aos 80 anos e esses dias eu encontrei ele dirigindo. Até eu mesma fiquei em choque de ver. Falei, como assim o senhor já está dirigindo? E ele super feliz, fez, né, acompanhamento com fono, com nutri, com médico, com
um fisioterapeuta, foi toda uma equipe na casa dele. Sim. E hoje ele tá super bem. Só que pergunta o que ele fazia antes. Fazia caminhada, fazia exercício. Então ele criou essa reserva para quando ele ficou internado, ficou entubado, né? A gente sabe como o idoso acamado perde massa muscular. E hoje rápido, ele tá... né? E rápido, exatamente. E hoje ele tá totalmente ativo. Então isso é muito legal de ver, né? Ver que esses pacientes, eles se recuperam. As pessoas têm muito preconceito de falar, o idoso não melhora, né? O idoso não vai conseguir fazer as coisas. E a gente vê que realmente alguns pacientes, mesmo aqueles que começam aos seus 80 e poucos, aos seus 90 anos, que realmente se empenham, não, eu vou fazer toda semana atividade física, eles melhoram também. Então, isso é muito legal. E até aqueles pacientes que a gente conversa às vezes, né, que tem as doenças neurodegenerativas, que a fisioterapia às vezes não vai melhorar a questão física, mas a gente estaciona, a gente vai retardando as perdas, e isso também é um ganho. Né? Meus alunos se frustram muito com as doenças neurodegenerativas, então atender um paciente com Parkinson ou com Alzheimer, que a gente não reverte o quadro, mas só de você retardar as perdas, isso já é um ganho imenso, você proporcionar qualidade de vida para aquele paciente, e a atividade física proporciona isso, né? Não só a interação entre o paciente e o fisioterapeuta, mas tem todas as questões também fisiológicas da atividade física. E eu sou apaixonada também, não gostava de fazer atividade física, que vergonha, né? Fisioterapeuta falando isso, mas encontrei uma atividade que hoje faz sentido para mim. E eu acho que a atividade fazer sentido é o mais importante. Então, se a gente impõe muito, né? Olha, o senhor vai ter que fazer natação, mas a pessoa não gosta de nadar, ela não vai ver sentido naquilo e não vai fazer. Então, dentro da fisioterapia ou dentro da atividade física, a gente tem que buscar algo que faça sentido. Se aquela pessoa gostava de dançar, vamos fazer então uma atividade com música. Se precisa de um estímulo cognitivo, de repente associar cores, alguns jogos, sempre, né, sem infantilizar o idoso, claro, mas é importante que a gente encontre um sentido naquilo que a gente está fazendo, e isso daí vai fluindo super bem, é muito positivo. Eu sempre digo para os pacientes, vamos começar do que você gosta. Pense em uma atividade que você gosta para você começar. Ah, não deu certo, tente outra, e vá tentando atividades diferentes até que você encontre aquilo que você sente prazer em fazer. Exatamente. E que não precisa ser um tempo muito longo, né? Se o paciente se disponibilizar aí 30 minutos por dia, todos os dias, ele já tem um ganho enorme em qualidade de vida. É realmente um hábito, né? E quando a gente faz atividade física, quando a gente tem um corpo mais ativo, a gente melhora, né, os neurotransmissores, melhora a cognição, melhora a depressão, diminui. Se é uma atividade em grupo, a gente melhora a socialização. Então, são vários benefícios envolvidos com isso. Melhora a alimentação, né? Pelo menos eu, assim, quando, vamos dizer aí, férias, final do ano, a gente dá uma parada geral, a gente come, descamba tudo, né? Vai tudo por água abaixo. Quando a gente já volta a ter um regramento, os hábitos, a gente bebe mais água, né? Tudo funciona melhor. O intestino funciona melhor, a parte urinária funciona melhor quando a gente faz atividade física e mantém o corpo ativo, né? Eu concordo. Eu acho que acaba que uma coisa puxa a outra, né? Então, quando você mantém um hábito de vida bom, você acaba mantendo os outros também. Sem contar o sono, né? Eu acho que a atividade física no sono é uma beleza. E o sono, como a gente sabe, também previne muitas doenças. Então, sim, uma coisa vai puxando a outra. Como você falou, né? Tem que começar. Então, se você nunca começar, se você sempre for planejando, o mês que vem eu faço, não precisa ser segunda-feira, não precisa ser janeiro. Começa quando você acha que tem que começar. Tenta, dá o primeiro passo. Faz uma caminhada, se não consegue fazer 1 hora, faz meia hora. Mas vai começando, e aí quando a gente começa a perceber os benefícios no nosso corpo, e eu não tô falando fisicamente, esteticamente, né, na verdade, eu tô falando dos benefícios mesmo de não ter uma falta de ar para fazer uma caminhada ou para carregar um peso. Você sente a força muscular da perna melhorando, isso faz muita diferença, né? Eu me encontrei na musculação, adoro fazer, saio de lá pingando, tem dia que eu acho que eu não vou conseguir acabar o treino, mas eu falo para os meus professores, eu não tô aqui, então agora eu vou fazer tudo que tem para fazer, né? Eu acho isso interessante. Eu sempre falo, né, sempre dou exemplo da minha mãe, quem conhece minha mãe sabe que eu e minha mãe, nós somos muito parecidas, pega uma foto dela com a minha idade, você quase não sabe quem é quem, né? E eu brigo muito com ela, não brigo de verdade, né, mas dou muitas broncas como profissional de saúde, por ela realmente não fazer atividade física.
Agora ela começa a fazer fisioterapia comigo, né? Acho que já é a 4ª vez que a gente tá tentando, acho que agora vai. Agora vai. Mas, então, eu pensando, né? Hoje ela tem uma obesidade, ela tem uma artrose grau 4 de joelho, ela é pré-diabética. Então, a gente vê como essas coisas vão realmente interagindo uma com a outra. Então, eu penso assim, se eu sou tão parecida com ela, provavelmente eu tenho chances, né? Também de desenvolver tudo que ela desenvolveu. Então, eu já tô mudando meus hábitos agora. Porque realmente é difícil a gente começar mais velho e a gente sabendo que quer ter um envelhecimento saudável, a gente tem que começar agora, né? E a gente fala bastante de obesidade também, os nossos pacientes obesos têm mais dificuldade, né, para conseguir fazer as atividades. Com mais artrose de joelho, né, dor, uma perda de qualidade de vida mesmo pelo excesso de peso, né? Então, a atividade física melhora muito e diminui os fatores de risco para doenças cardiológicas de maneira geral, no qual a obesidade é um fator de risco, né? Eu tenho um paciente também, ele tem quase 90 anos e para mim ele é um marco porque ele mudou radicalmente a vida dele depois que ele fez uma revascularização do miocárdio, né? Ele fez uma cirurgia cardíaca. E aí, desde então, ele começou a fazer atividade física todos os dias. E assim, eu consegui desprescrever medicamentos. Então, eu consegui desprescrever antidiabéticos, né? Medicamentos para o diabetes, porque ele emagreceu. Então, ele melhorou o perfil lipídico, a gente conseguiu melhorar as doses dos medicamentos, que eram altas doses. Então, assim, a gente como geriatra sempre quer tirar os remédios, né? Então, você vê o impacto da atividade física e do movimento até quando a gente retira as medicações, eu acho fantástico, eu acho que é uma das coisas, todo mundo que é paciente meu sabe que vai ser uma orientação da consulta, é atividade física, é uma das coisas que eu pergunto, quantas vezes é feita, como é feito. A gente tem que misturar os exercícios, fazer exercícios aeróbicos, fazer exercícios de fortalecimento e equilíbrio dentro de um movimento que o paciente goste, que aquilo não fique enfadonho, que traga qualidade de vida e alegria, né? Eu acho que é assim que toda a gente quer viver 40, 50, 60, viver bem, né? Com atividade física trazendo saúde, né? Com qualidade de vida, né? E isso que você falou, eu acho que a gente tem que mudar muito a cultura. Porque as pessoas às vezes preferem gastar em remédio do que pagar uma academia ou um fisioterapeuta. E aí, quando você coloca na balança a longo prazo, você vê a diferença. Falei isso essa semana. Isso é cultural. Sim. Né? Então, a gente tem pouquíssima cultura da prevenção. Então, vamos prevenir demência, vamos prevenir as doenças cardiovasculares, enfim, dá para prevenir muita coisa com caminhada, por exemplo, com exercícios simples, né? Eu não tô falando para você ir lá no CrossFit fazer barra, então são coisas simples, né, que a gente consegue fazer com o idoso e que previne essas doenças. E aí as pessoas vão lá na farmácia, compram um medicamento para diabetes, para hipertensão, para dor, sendo que você fazendo atividade física você preveniria tudo isso. Então eu acho que nesse podcast, né, quando a gente fala 40 e tudo mais, acho que a gente poderia até colocar 20 e tudo mais, porque a gente teria que começar muito antes. O nosso pico de massa óssea a gente atinge com 30 anos. Sim. Então, não é falar, as pessoas acham que você fica idoso, você fica velho quando você faz 60. Gente, não. Hoje você já tá mais velho do que você estava ontem. O envelhecimento, ele é um processo. Ele não é uma coisa que, fiz 60 anos, pronto, agora as coisas vão começar a decair pra mim. Não. Sempre você tem que criar essa reserva, porque cada dia a gente tá mais velho, né, do que antes. Sim. E você que falou dos seus filhos, né, para dar o exemplo, eu acho também que não só o exemplo, mas quem tem criança, gente, é um conselho que eu dou, coloquem seus filhos na atividade física desde jovens, porque esse hábito vai fazer falta se um dia eles pararem quando forem mais velhos, né? Então, eles vão sentir, nossa, eu sou uma pessoa ativa, então eu preciso continuar ativo. Isso é uma dica que eu dou para todas as minhas amigas, né, que têm filho, já começa agora. E a gente vê realmente isso, quando se a gente pensa em iniciar quando criança, a gente consegue ver as características de cada um, qual atividade cada um se identifica mais, e por que não a gente olhar pra gente hoje, né? Com 40, 50 e olhar, qual atividade que eu me identifico? Preciso achar uma, preciso achar duas. Com qual eu me identifico mais? Eu vou tentar, mas fazer por si, né? Eu acho que às vezes a nossa cultura também é de ter... E é uma coisa contínua, né? É uma coisa que a melhora não vai ser imediata, não tem uma resolução imediata. É um hábito que tem que começar desde jovem para você chegar bem e ter saúde e ter reserva no momento de necessidade, né? E que traz os outros benefícios na prevenção. Mas você não vai ter um resultado imediato, né? Não. Você pode ter uma perda de peso, mas assim...
é uma construção, por isso que é tão importante começar desde cedo, 30 anos, 20 anos, como você disse, na infância, porque você constrói o hábito e aí você vai construindo essa formação corpórea diferente, né? Você consegue prevenir, como você falou, demência, depressão, a maioria das doenças oncológicas, dos cânceres também são prevenidos com atividade física, Sim. né? Então... A gente precisa de estar falando tanto, né? Mas é que a gente é apaixonada por esse tema, né? Tanto de envelhecimento quanto da importância da atividade física para ter um envelhecimento saudável, né? E para manter a funcionalidade, né? Não, e o que a gente vê, né? Você comentou e eu também vejo, as pessoas às vezes precisam levar um susto. Então elas levam um susto. Ah, precisei fazer uma cirurgia cardíaca. Tipo, o meu avô fumava 2 maços de cigarro por dia. Aí amputou a perna. Porque tinha diabetes, fez uma ferida, não cicatrizou, amputou a perna. Largou o cigarro, largou o doce, largou a cerveja, largou tudo. Então, o meu conselho é não esperem levar um susto, né? Não esperem acontecer alguma coisa para você mudar os seus hábitos de vida. Não só atividade física, a gente tá falando, lógico, aqui atividade física é porque eu sou fisioterapeuta, a gente puxa a sardinha pro meu lado, mas mudem a alimentação, né? Tenham acesso a uma alimentação saudável. Hoje em dia é tudo tão prático, você vai lá no mercado pegar uma caixinha de um alimento pronto e aí quando você vai ver os ingredientes daquilo, né, não são ingredientes saudáveis, não são coisas que fazem bem para a saúde. Se possível, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. São muitas coisas que a gente tem que cuidar, né? Eu falo, a gente teria todo mundo que ter o acompanhamento de uma equipe multi. Eu acho fundamental, todo. Né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela equipe multi, eu acho que cada um tem seu valor dentro do cuidado geral mesmo, do idoso. E, sem dúvida, a alimentação é fundamental, né? A gente vive num país com tanta oferta, né? Tanta natureza, tantos produtos naturais, de tão fácil acesso, né? Quem já foi para outros países sabe o quanto é caro alimentos naturais, né? Orgânicos e tudo mais. E aqui a gente tem essa facilidade. Então, a gente realmente tem que ter um acompanhamento e tentar melhorar de maneira geral a saúde. Eu acho que o importante é se cuidar, né? Quanto antes você começar a se cuidar e olhar para você e planejar o seu envelhecimento mesmo, né? Acho que a ideia do podcast é a gente falar de tudo um pouco, né? Como é que você está planejando a sua vida financeira para quando você envelhecer? Como é que você está planejando a sua aposentadoria? Você vai continuar trabalhando? Ah, não, mas que atividade você vai fazer nesse sentido? Então, eu acho que a ideia é a gente conversar um pouco mais sobre tudo, né? Sobre coisas que a gente quer aproveitar na vida. E quando a gente envelhecer bem e ter aquela sensação de que a gente viveu a vida diariamente, né? Que a gente teve aquelas vivências gostosas, que a gente pôde viver bem e conseguiu se cuidar e chegar bem do jeito que a gente almejava, né? Se não foi idealmente, porque às vezes as coisas acontecem inesperadamente, pelo menos um pouco daquele planejamento você conseguiu realizar, né? Uma realização, né, Má? E eu acho também que a cultura, né, a visão pro idoso tá mudando muito. A gente estava até comentando ali agora do Ari Fontoura, né, que ele é um idoso de 89 anos, muito ativo nessa pandemia, ele realmente teve um engajamento muito grande no Instagram, e eu acho que essa visão tá mudando, né? Antes as pessoas falavam, velho parece algo pejorativo até, né? O que é velho? Você pensa em velho, você pensa em algo destruído, acabado. E hoje a gente sabe que o idoso jamais é assim, né? Eu tenho um paciente maravilhoso, ele é o seu paciente também, que vai fazer 95 anos agora. E aí, essa semana eu cheguei lá e ele tava com violão. E aí eu falei, o que o senhor tá fazendo com o violão? Ele falou, quero aprender a tocar violão. Então, eu acho que isso é um grande exemplo, assim. Ele tem 95 anos e ele tem um propósito. E isso é muito importante. Ele tem o propósito de aprender a tocar violão, né? Então, uma das coisas que move o envelhecimento é o propósito de vida, né? Então, a gente se planeja para envelhecer, mas o que a gente quer quando tiver 90 anos? Então, é sempre importante a gente ir se reprogramando. Eu falo que eu acho muito bonita, né? Eu falo, a vida é linda porque ela é transitória. Então, a gente pode ir mudando, né? A transitoriedade das coisas. O que eu planejei hoje, daqui 2 dias pode mudar e tudo bem, não tem problema. Então, eu acho que o que eu vejo muito nesses pacientes, os meus pacientes longevos, eu brinco, eu falo, acho que o segredo da longevidade é o bom humor, porque todos aqueles que são longevos, eles estão sempre fazendo piada, brincando, e eu gosto muito de trabalhar com a gerontologia por isso, assim, às vezes eu não tô num bom dia, não tô com um humor bom, e aí eu vou atender, eu volto renovada, assim, porque eles ensinam muito, né, esses idosos, eles falam sobre a vida, dão conselhos, e eu
aconselho vocês a ouvirem, né, o que eles têm para dizer. E essa visão hoje está mudando muito, assim, eu fico muito feliz de ver que o idoso hoje ele é saudável, ele é ativo na sociedade, faz trabalho remunerado, trabalho voluntário. Meu pai vai fazer 69 anos e trabalha às vezes até mais do que eu. Então, eu acho isso muito legal, assim, de ver como está mudando o envelhecimento da população. Não, é visível, assim, eu vejo cada dia mais... Eu tenho atendido cada dia pacientes mais longevos, né? Assim, e pacientes que chegam bem, como você disse, com 95. Até fiz um post essa semana numa paciente muito querida, que com mais de 85 anos, que há pouco tempo deixou o seu trabalho remunerado e sente muita falta, né? Ela fala, não, eu sinto falta da minha rotina de 8 a 12 horas de trabalho diária, né? Então, você vê, é uma mudança de perfil mesmo do idoso e o nosso olhar realmente tem que mudar, né? Porque se nada acontecer pelo caminho, todos nós vamos chegar lá, né? E queremos chegar bem, vivendo bem, com qualidade de vida e... realmente a gente precisa mudar essa visão do idoso, né? Do velho, que, né, com todas as dificuldades e tudo mais. A gente tem uma heterogeneidade muito grande na nossa população, né? A gente vive num país muito grande. Então, a gente vê de tudo, né? A gente que atende, a gente assiste de tudo. Mas é fantástico realmente como os pacientes estão envelhecendo bem. E... eu falei outro dia num vídeo também sobre um estudo, aquele estudo de Harvard que eles acompanharam os homens desde os 18 anos até os 75, né? E eles viram exatamente isso que você percebe no seu dia a dia. Que pacientes alegres, que têm uma vida social, chegam melhor. Que os pacientes deprimidos morrem antes, né? Aqueles pacientes que não se socializam, que não são alegres, que não constroem realmente relações afetivas de qualidade, se sentem cada vez mais sozinhos, deteriora a sua saúde e eles acabam morrendo antes. Então, realmente, ter bom humor, manter os círculos sociais, manter uma vida alegre, ter qualidade de relações, qualidade, como que eles colocam, relações que você pode contar com as pessoas, que você convive, é realmente um fator para você viver bem e viver melhor. E chegar bem aos 90, tudo mais, né? Que a gente tem visto aí, né? Pacientes de 90, 98, 103, né? Os pacientes que a gente atende. Mais uma vez mostrando, né, que a teoria de que o envelhecimento é só biológico não existe. Né? Então, a gente não envelhece só biologicamente. Senão todo mundo envelheceria igual. Exato, só pela idade, né? Só pela idade. Biológica, só pela idade. Exatamente, né? As pessoas normalmente falam, ai, tudo bem, isso é da idade. E eu não gosto de ouvir isso, porque eu falo nada da idade, né? Então, se eu tenho 30 anos e eu tenho outra pessoa com 30 anos tão diferente de mim, o que me faz ser tão diferente dela? Eu conheço pessoas com 30 anos que estão muito melhores do que eu e muito piores do que eu. Então, o que determina isso, né? E são todos esses outros fatores. Os fatores do engajamento nos hábitos de vida saudáveis, os fatores sociais, psicológicos. Então, pensando, né, no envelhecimento, eu acho realmente que uma grande chave teria que ser virada para os hábitos de vida saudáveis. A gente sempre fala disso e, gente, não é brincadeira. O envelhecimento saudável depende muito dos hábitos de vida. Então, se você tem aí, se você está ouvindo a gente, você tem 20, 30, 40, 50 anos, não importa, comece. Comece a repensar seus hábitos, comece a repensar o que você quer daqui para frente. A gente vê isso no dia a dia, né? A gente vê isso nos estudos, a gente vê isso na nossa realidade de atendimento, o quanto isso faz realmente a diferença. Eu vejo em mim. Exato, a fazer em atividade nos nossos física. Familiares, né? A gente vê, né, assim, quem está mais próximo do dia a dia ali, daquelas vivências, né? Eu acho que é isso, Má. Obrigada pela sua presença aqui no podcast. Foi muito bom conversar com você sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. E a cada semana a gente quer trazer um conteúdo novo, um assunto novo para a gente debater aí dentro do envelhecimento. Má, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, que a gente possa se encontrar ainda outras vezes. Obrigada, pessoal.